Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Hoje o nosso bate-papo é sobre pneus. E nada melhor que um excelente profissional na área. Seja bem-vindo, Beto Júnior. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Hoje vai ser um dia que a gente vai poder trocar uma ideia, bater um papo sobre o mundo dos pneus, sobre o mercado de pneus, dicas interessantes. Então, vou ficar ligado aqui na câmera, hein? Então, uma honra e muito obrigado pelo convite. Vai ser muito interessante hoje. Legal. Obrigado pela presença. E você já vai ganhar um presentinho da nossa contabilidade. Opa, aí. Que honra. Espero que goste. Deixa eu pegar aqui já. É para você ficar igual eu. Ô, louco, olha aí. Uma honra, muito obrigado. Já vou colocar aqui já para usar. Muito obrigado, viu, Ricardo? Bom, Beto, a gente sempre começa... Pode chamar de Beto? À vontade, por favor. A gente sempre começa com o seu sonho de criança. Qual o seu sonho de profissões, assim, quando você era criança? Qual o sonho que você tinha? Eu quero ser quando crescer. Bom, eu tinha um sonho específico quando era criança de ser engenheiro, né? Falei, vou ser engenheiro. Mas acima do sonho de ser engenheiro, eu gostaria de estar aliado à minha profissão. Como que eu poderia ajudar o próximo? Como eu poderia ajudar um profissional? Como eu poderia me conectar mais? Não ser somente a profissão. Então, esse era meu sonho. Meu sonho era ser engenheiro. Eu não sou engenheiro hoje, tá? Lembrando muito bem. Mas eu acho que está muito ligado à profissão e muito ligado ao que eu poderia ajudar o próximo, ao profissional. E eu acho que está muito alinhado com o que eu faço hoje. E era engenheiro de construção civil mesmo, assim? Ou eu gostava muito da construção. De carro? Não, construção civil. Da construção civil especificamente. Mudou, não me tornei engenheiro, mas eu acho que se alinhou muito ao porquê de ser, né? Eu gostaria de estar muito próximo de profissionais, poder contribuir com eles, e hoje, graças a Deus, eu consigo isso, estar muito próximo. Bacana. A maioria dos profissionais que vem aqui, quando tem um sonho de infância, a maioria não se torna exatamente. o que lá no passado eu gostaria de ser, né? Mas aí o universo conspirou, Deus abençoou e hoje eu consigo trabalhar muito próximo dos profissionais que eu sempre gostaria, de uma forma ou de outra. E hoje acontece muito, eu vou poder contar um pouco da minha história aqui para você. Maravilha. E você começou trabalhando com o quê? Eu comecei, primeira profissão foi com pneus mesmo. Eu comecei trabalhando em uma recapadora de pneus, que é onde, quando desgasta um pneu de caminhão, por exemplo, você pode colocar novas capas de borracha ali por cima. Estou tentando evitar o techniquez aqui para ficar bem claro. Então, pneu se desgasta, no caso do caminhão, você pode colocar novas capas de borracha para esse pneu continuar sendo útil daí para frente. Então, 3, 4 vidas aí, você, ao invés de comprar, você recapa. Então, eu comecei trabalhando em uma linha de produção de uma recapadora, onde eu comecei ali, trabalho bem sujo mesmo, né? Limpando pneus, separando pneus, mas eu acho que foi a melhor escola que eu tive na minha vida, foi entender sobre pneus, entender características, saber ver um pneu de longe, saber qual que é. Então, foi a melhor aula. E ali começou, foi o início da minha carreira, essa experiência onde eu pude passar por todas as etapas de uma recapadora de pneus e aprender muito sobre esse mercado. Esse foi o início. Aí você começou lá no chão mesmo? No chão, limpando pneu, secando o pneu de cliente que vinha ali com água, andando por cima dos pneus, mas a gente tinha vários tipos de cliente, diversas regiões, chegava um momento que vinha lote de pneu dele e eu conhecia pela sujeira do pneu, falava, eu sei que aqueles pneus ali no fundo é do cliente, aí já ia buscar e separava o lote para produção. Então, a minha visão ali sobre pneus começou a ser aguçada e até hoje, graças a esse treinamento que eu tive, que era ruim no momento, hoje eu tenho praticidade com pneus e eu carrego porque é a minha profissão hoje. Entendi. E era mais de caminhão? Porque, não sei se é feito de carro também? É feito de carro, mas eu acho que não é permitido por lei. Então, certos lugares fazem aí, mas eu não posso responder por carros. Tá mas proibido. de caminhão é 100% seguro, 100%. É um processo eficaz. É claro que tem recapadores que têm certificação, a gente até recomenda, né? Procure uma recapadora de pneu certificado, que tenha toda a qualidade possível. E sim, é 100%. Tá, aí você trabalhou nessa empresa e ficou até agora há pouco ou migrou? Sim, ou sempre trabalhou com pneu? Sempre trabalhei em pneu. Essa empresa, posso falar o nome aqui ou não? Pode. Então, é Recapagens Budini, que eu comecei. É a empresa de um tio meu, que me deu a oportunidade de poder conhecer. No início, quando você é mais novo, você fala, vou trabalhar com pneu? Como assim?
Que negócio sujo. Essa é a primeira... Quando a gente fala sobre pneus, hoje até com os nossos parentes que tá fora do mercado, fala assim, pensa em um borracheiro. Como que ela pensa, o borracheiro? Pensa em uma borracharia, Ricardo. Como que você imagina uma borracharia? Né? Vem a pior e profissionalmente não é assim que funciona. Vou poder falar um pouco. Então, passei toda a minha infância e juventude trabalhando em todas as etapas desse processo, do início ao final, pude aprender tudo. Depois fui virar office boy dessa empresa, que depois eu me tornei assistente administrativo, que depois eu fui para uma área de suporte técnico, aprendi a falar inglês e eu comecei a atuar na área internacional dessa empresa, que era instalação e implementação de sistemas para a gestão de pneus em frotas. Então fui para fora, voltei e aí essa foi a minha carreira, basicamente dentro de uma empresa que me segmentou, que me levou oportunidades por oportunidades, e eu pude aprender de A a Z sobre pneus dentro dessa empresa. É bacana, né? Você falou assim, né? A gente pensa em borracharia e pneu, tudo sujo, né? A gente vai trocar o pneu, a gente se suja, né? Mas pneu é uma área vital para nós. Muito. Mesmo se você não tiver carro, mas o carro precisa. Você depende de pneu nem que tiver num ônibus, nem que tiver num avião. Isso mesmo, avião, ônibus, caminhões, carro normal, bicicleta, que a gente tem muito, pelo menos em São Paulo aqui. Nossa, o que você vê de bicicleta hoje em dia? Moto. Muito. Todos os tratores agrícolas, né? Sim, muito pneu. Em todo lugar que você imagina que você passe, tem pneu. A gente depende de pneu. Até no carrinho de mão, tô certo? Exatamente. No carrinho de mão tem pneu. E uma coisa interessante, Ricardo, assim, né? Quando a gente fala, os pneus do meu carro. Aí muita gente fala assim, mas quanto tempo você calibra o pneu do seu carro? Tem muita gente que fala assim, principalmente às vezes eu falo com empresários, eles falam assim, eu calibro todo dia o carro dele todo dia. Eu falo, por que você calibra? Não, porque senão ele anda descalibrado, né? E pode desgastar, o volante pode ficar torto. Eu falo, negativo. Mais importante que isso é a sua segurança, que você leva a sua família aí dentro, né? Então, às vezes passa despercebido que a gente depende dos pneus para segurança, para nossa segurança. E pior ainda, às vezes é um empresário dono de uma transportadora que ele fala assim, eu calibro o pneu do meu carro particular todo dia, porque tem um sensor lá no meu carro importado que apita, então eu sei. Aí eu faço a mesma pergunta, mas por quê? Não, porque senão eu fico, não, sua segurança e sua família, primeiro lugar. E aí a pergunta que eu faço para ele é, você já dirigiu um carro alugado? Aí ele fala assim, já. Eu falei, quanto tempo você calibrou o pneu do carro alugado? Porque eu tô engrossando agora a pergunta para ele. Aí ele bota a mão na cabeça e fala, não calibro. Eu falo, por que você não calibra o carro do pneu alugado se é você também que tá dirigindo? Você nem sabe de onde veio, né? Você não sabe quem foi o último. Aí a cara dele de ué, assim, pra mim, Ricardo, praticamente responde assim, porque já deveria vir calibrar. E aí a pergunta que eu respondo com cautela pra ele, eu falo assim, cara, então parabéns, que você tá pensando igual o motorista de todos os seus caminhões. Que eles imaginam que você deve fazer a calibragem e ninguém calibra. E eles têm família, ou eles estão transportando ônibus. Então, às vezes, dentro de uma frota que tem múltiplos pneus, o motorista não calibra porque acha que a frota vai calibrar e a frota não calibra porque acha que o motorista vai calibrar. Então, não tem responsável. Então, quando eu falo desse jeito, você calibrou um pneu de um carro alugado, ele fala que não, e eu falo, parabéns, você pensa igual aos seus motoristas, eu tenho que falar isso com cautela, porque é um tapa na cara. Entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pneus hoje, mas quando a gente fala em pneus, a gente fala em cuidando de pneus. A gente tem um grito de guerra na comunidade clínica do pneu, que eu vou falar um pouco da comunidade daqui a pouco, mas que assim, bora salvar pneus. Porque salvando pneus, nós salvamos vidas e ajudamos o meio ambiente. Imagina o quanto de pneus que tem no mundo que as pessoas não calibram, e calibrar talvez seja o número 1 do manual de uso do pneu é calibrar pneu. E a maioria não calibra. Então, imagina o tanto de consumo inadequado que tem de pneus no mundo, em excesso de pneus que tem no mundo, que poderiam ter pneus com maior vida útil e descartando menos. Então, quer dizer, se a gente cuidar de pneus, eu compro menos, uso mais e jogo menos na natureza. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre cultura. Então, foi aí que, voltando à minha história profissional, foi que depois que eu tinha minha carreira já estabelecida, eu já era um comercial eu tinha feito minha carreira comercial já, estava acontecendo, veio a pandemia.
Isso já passou minha evolução lá na recapadora, né? Eu tinha meu desafio de vendas, eu era um vendedor já, veio a pandemia. Eu falei, e agora? Como eu sou vendedor, o que eu faço? Eu dependo de bater na porta de uma empresa ali para conquistar, fazer uma venda, conquistar talvez o porteiro, o gerente de manutenção, o financeiro, para chegar no dono, um processo gigante. E um mercado muito, muito, muito atrasado com a cultura de pneus. O que pensam? A gente volta lá, borracheiro. Eu tinha esse desafio, era muito longo. A pandemia bateu, eu falei, o que eu vou fazer aqui em casa agora, né? E aí foi que eu comecei a perceber a transição de clientes, entre clientes pedindo opinião. Um frotista falava para mim, Beto, eu queria saber a opinião de outro dono de transportadora, como que ele faz isso com o pneu? E eu começava a conectar eles. Não, fala com ele aqui, então... E eu comecei a ver isso acontecer e acontecer cada vez mais. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um grupo no WhatsApp com meus clientes para eles se falarem entre eles e um dar dica pro outro. Entendeu, Ricardo? E aí foi que eu criei um grupo. Eu falei, ó, aqui a gente vai falar sobre pneus. Você pode perguntar para ele pode perguntar para vocês e aqui vocês trocam experiências. E aí que na pandemia isso começou a me surpreender. Porque eles começaram a convidar frotistas, empresários, transportadores para vir participar desse grupo. Inclusive frotistas que eu teria um trabalho de bater na porta lá para falar com o porteiro, com o gerente, com o dono, tava caindo no grupo ali para mim e falando assim, eu quero conhecimento, aqui é interessante. Sabe o que eu comecei a perceber? Eu falei, caramba, olha, eu comecei a me tornar interessante agora para aquele cara que eu tinha que conquistar comercialmente, eu tinha que fazer todo o processo. E agora, talvez eu me tornando interessante, eu tendo conteúdo, eles estão vindo até meu grupo WhatsApp. Eu falei, eu vou começar investir nisso aqui, porque isso é importante. E aí esse grupo começou a crescer. Começou a virar um grupo, virou 2 grupos, virou 3 grupos, virou 4, virou 8 grupos no WhatsApp, né? E aí muita gente chegando, muita gente querendo informação, muita gente criando conteúdo. E como que começou a ser a minha vitória, Ricardo? Foi quando eu percebia que borracheiros apareciam ali, que estavam abrindo sua borrachariazinha, que teriam a tendência de ser aquela borracharia no molde que eu comentei aqui atrás, e eles começavam a ver outros borracheiros indo em feiras de transportes, trocando conhecimento, botando epóxi no piso, pintando, investindo em equipamentos, e aquele borracheiro que estava chegando falou assim, nossa, peraí, que borracheiro eu sou e que borracheiro esses são? Então começou a acontecer uma influência positiva do mercado para influenciar por um bom motivo. Então, e aí que começou, na pandemia, nascer o projeto da Clínica do Pneu, que é uma comunidade colaborativa do mercado de pneus, que o objetivo é colaborar, sem intenção de vender, ali é 100% colaborar, e ajudar e aquecer o nosso mercado. Porque no nosso mercado, se eles não estão educados, eles não sabem a importância que é consumir o meu produto. Entendi. Entendeu? E esse nome, de onde você tirou? Você que bolou? Foi. Esse grupo WhatsApp não tinha nome. E eu falei, como? Tem um grupo WhatsApp chamado Pneus aqui? Só um pneuzão lá. Pneu, não tinha foto. E aí eu falei, pô, como que eu poderia chamar isso? Eu vou botar um nome. Aí conversa vai, conversa vem, e apareceu o nome Clínica do Pneu. Por que Clínica do Pneu? Às vezes alguém coloca uma dúvida lá dentro do grupo, essa dúvida é discutida entre profissionais, pode ser um cara do Nordeste, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, ou fabricantes que estão abaixando a bandeira ali para tentar chegar numa solução. É tratada essa dúvida e é solucionada. Então eu falei, pô, aqui poderia ser Clínica do Pneu, onde trazem pacientes, trazem dúvidas aqui, ela é tratada e solucionada. E aí surgiu Clínica do Pneu, a comunidade. Legal, bem bolado. Maravilha. Então vamos começar a falar então da Clínica do Pneu, né? Clínica do Pneu, que é a maior comunidade de pneus do Brasil, é isso? Isso, talvez do mundo, viu? A maior comunidade colaborativa. Que eles se colaboram. Ali tem todo... A famosa concorrência ali, ela baixa a bandeira. Porque a gente está falando de profissionais para profissionais ali, na verdade. Então, tem muito profissional que está buscando informação, capacitação, conhecimento. E ali é onde eles se conectam. O famoso networking, né? Então, a gente consegue fazer a conexão. Então, alguém tem uma dúvida, tem uma solução. Tem uma dúvida do Rio Grande do Sul, um profissional de Manaus responde. Então, ali eles conseguem. Ou, às vezes, ele tem uma dúvida lá em Manaus, tira uma foto de um pneu, o fabricante responde. Então, isso a gente começou... O fabricante também está no meio. O fabricante está no grupo. Os fabricantes estão no grupo. Então, ali é um canal rápido, é um canal neutro e direto ao ponto. Que ali a gente entende a temperatura do mercado. Se alguém tem que criticar, vai criticar ali. E o fabricante vai poder ver para ter uma resposta.
imediato. Pode chamar ele no particular e responder. Então, a gente se descobriu como um grupo colaborativo de muita qualidade, muito qualificado. Porque a gente não faz, dentro da Clínica do Pneu, é 100% orgânico. A gente não faz nenhum patrocinado, é 100% por convite. E cresce todo dia. A gente está chegando a 950 profissionais nesse momento. Então, são profissionais que estão buscando informação, estão querendo ir a um próximo nível ali de profissionalismo. E o mercado de pneu tem muita oportunidade. Tem múltiplos fornecedores, tem múltiplos fabricantes. Acho que a malha rodoviária do Brasil é a segunda maior do mundo. Profissionais aí da comunidade, por favor, me corrijam aí, tá? Se eu estiver falando alguma coisa. Mas o mercado nacional de transporte é multimilionário, tem múltiplas opções. Então, assim, quem tiver aí assistindo que não conhece, recomendo estudar um pouquinho sobre o mercado de transporte, mercado de pneus. Existem múltiplas opções, múltiplas oportunidades. Quer fazer negócio, invista nesse mercado, recomendo, não para de crescer. E é aí que a gente começou a aquecer o mercado. Como eu disse, né, eu venho de vendas, né, de sistemas, depois da recapadora eu vendi sistemas. Mas eu vi um mercado muito frio na minha frente. Isso acho que é para qualquer segmento, qualquer profissão. Né? Às vezes você tem um mercado que você tem intenção de atender, mas será que esse mercado está pronto para entender que ele precisa de você? Será que ele tem educação e cultura suficiente para falar, pô, eu preciso de contabilidade? Ah, não, eu faço. Talvez ele não tenha cultura ainda e educação que... Olha a importância. Então, a mesma coisa no mercado de pneus. Se eu deixar, ele vai botar fogo no pneu lá para calibrar, que a gente vê na internet. A influência que ele tem negativa não solta, entendeu? Aquilo explode, aquilo ali mata alguém. Aquilo lá não funciona. Não, aquilo tem equipamentos para isso no mercado. Eu já vi isso aí. Então, encontram muitas referências negativas na internet, infelizmente. Então, quando alguém coloca isso no grupo... É legal, porque a gente conseguiu entender alguém para poder falar com ela e explicar. Não faça isso. Não faça isso. Isso pode arriscar, tem equipamentos para isso. Então, a gente consegue combater isso quando acontece na nossa comunidade. Então, o nosso desafio é aquecer o mercado. O mercado ele é frio. Quando a gente não aquece ele, a gente atende só uma camada dos que estão prontos para falar com a gente. E se a gente não educa na frente de ser um vendedor, esse é o nosso desafio. Antes de vender, eu tenho que ser um educador. E se eu ser um educador na frente de vendas, eu atendo maior camada. Senão, eu me acostumo com a camada que eu estou. Então, a clínica do pneu é isso. É colaborativa para a gente estar recebendo profissionais, estar preparando, qualificando para ele consumir os fornecedores que estão ali mesmo. Então, hoje a clínica do pneu se tornou a maior comunidade colaborativa sobre pneus do Brasil. Eu imagino que é do mundo, só não confirmo no mundo porque eu ainda não pude provar que não tem outras no mundo. E ela não para de crescer. A gente tem agora a nossa revista digital, que ela é enviada para a comunidade. São mais de 40 empresas que patrocinam a comunidade clínica do pneu. Empresas do mercado. Então, elas estão ali, obviamente, na revista. E a gente tem o programa Papo de Pneu, que é um próximo tema, que a gente faz uma entrevista semanal com especialistas da área no YouTube. Certo. Então, a clínica do pneu é uma comunidade... Pode acessar por onde? Pelo site? Vocês têm um site? A gente tá para lançar o nosso site agora em março, tá bom? Mas pode acessar www.clinicadopneu.com.br, bem simples. E como é que eles fazem para entrar? Você vai clicar em um link. Na hora que você clicar nesse link, ele já direciona um atendimento virtual pelo WhatsApp. Ah, tá. Esse atendimento... Então, o convite é pelo WhatsApp. Exatamente. É um link que você pode encontrar no site. E quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado para o WhatsApp e um atendente virtual já vai te dar as opções. Tá. E uma delas é acesso ao grupo grátis. Isso, aí você vai se qualificar lá, eu sou, sei lá, um recalchutador, existe isso? Exatamente, vai qualificar principalmente por estado, qual o estado que você está, o seu e-mail, e aí com esse cadastro rápido, ele já te entrega, esse boot de atendimento entrega um link e você já entra direto para o grupo. Principalmente a aprovação das regras, você precisa estar ciente das regras, porque é um grupo muito sério, então não permitimos publicidade para virar um grupo íntegro, sério, é um grupo técnico. E esse grupo é no WhatsApp mesmo? No WhatsApp, exatamente. E hoje é só um grupo, que você tinha me falado que no começo ficou 8. Não, eram 8 grupos porque o WhatsApp não permitia essa quantidade. Agora ele já permite e a gente só usa o WhatsApp porque outras plataformas ainda não são populares dentro do nosso segmento. Então, às vezes, um borracheiro, às vezes alguém... Certo. É muito mais prático. Né? Então, o WhatsApp todo mundo sabe mexer.
e a gente consegue hoje administrar 900 profissionais pelo WhatsApp. E todos podem mandar mensagem, 100%. não é só o administrador. Eles são moderados, né? Obviamente, para que mandem assuntos pertinentes ao tema do grupo. Senão, você exclui. E a gente dá um cartão amarelo, tem um cartão amarelo e vermelho, né? Ah, é? O amarelo é o de alerta e o vermelho ele é removido do grupo por não seguir a ética. Então, se fizer publicidade ou falar coisas que não tem nada a ver... Política, aqueles bom dia permitido... Um bom dia moderadamente também, né? Às vezes é um bom dia por educação, às vezes fica mandando corrente, essas coisas. Então, o que acontece? Se não for um grupo interessante, a gente começa a perder amigos que estão ali, né? Então, é ruim para a comunidade. Então, a gente quer atrair por qualidade mesmo. O grupo, existe até uma regra no grupo que é interessante. Ele funciona de segunda a sexta, horário comercial. Segunda a sexta, 24 horas, né? Porém, sexta-feira, 19 horas, a gente trava para mensagens. Por quê? Acaba mandando mensagem sem querer, final de semana vai mandar uma coisa, encaminhou para lá sem querer, ou mandou um áudio que estava no bolso. Então, a gente resolveu fazer isso e com isso a gente consegue deixar o grupo travado, mas a gente deixa algumas mensagens de orientação e regras do grupo ali fixas ao longo do final de semana. Então, é um grupo bem bacana, que não para de crescer através de convites dos próximos participantes e é uma escola, porque você tem opinião e o que eu acho muito legal é o networking. Eu não conhecia essa palavra networking, né? Depois eu comecei a falar, o que é network, né? Uma conexão, é você aproveitar a oportunidade dos contatos que tem ali. E tem gente que faz do limão uma limonada. Tem gente que só fica ali aprendendo, mas tem gente que começa a fazer contatos. A gente tem exemplos de profissionais que foram para o Chile conhecer empresas que trabalham com pneu, foram para a Venezuela, viajaram ao Brasil fazendo negócios. Então são pessoas que estão antenadas e que estão sabendo trabalhar com relacionamento, com networking, com oportunidades. Então eles acabam visitando para tomar um café, para fazer negócio. Isso é incrível, tanto de negócio que sai por ali, que a gente acaba nem sabendo. Às vezes é nos bastidores ali do network que acontece. Então com isso, a gente está fazendo a nossa parte, que é aquecer o mercado de pneus. E com o mercado aquecido, todo mundo sai ganhando. Então você está pronto para consumir. Principalmente esse network, né? Porque uma pessoa lá do Acre consegue falar com uma pessoa do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Às vezes... trocar experiências, que é o principal. Né? Eu já vi casos assim, um transportador do Recife que está com um caminhão em Curitiba, parou o caminhão dele na rua, está com problema. Ao invés dele procurar no Google, fazer buscas e buscar borracheiro e socorro, ele botou no grupo. 3 se prontificou para atender, que estavam no grupo. Fantástico. Entendeu? Tirou foto, já atenderam, fizeram contato, resolveu a situação. Então, nós dizemos que a clínica do pneu grátis, né, a comunidade, ela é uma grande rede de profissionais, que eles abaixaram as bandeiras e se uniram, né? Eu acho que eu vi a frase aqui, juntos somos mais fortes, né? É a mesma... Aqui, é o meu. Juntos somos mais fortes. Então a gente leva muito isso, juntos somos mais fortes. Não adianta a gente ficar brigando porque eu sou seu concorrente, a gente quer... Se a gente se juntar, a gente ganha muito mais. Muito mais. Com certeza. Né? Acho que juntos somos mais fortes e esse negócio de concorrência para mim é um desafio, não é uma concorrência. Então eles acabam entendendo, eles estão sintonizando nesse motivo no Bora Salvar Pneus, que a gente tem um motivo maior, que é salvar vidas, que é ajudar o meio ambiente. E quando a gente busca esse motivo maior, a gente não enxerga mais concorrência, está todo mundo unido. Com certeza. Né? E outra coisa, o pessoal de confiança, né? Esses 3 que se prontificaram são de confiança que estão no grupo. Muito, exatamente. Né? Tem todos os dados deles lá, né? Não é uma pessoa que você vai olhar na internet, Exato. O cara chega lá e inventa um monte de coisa. A gente sabe que existe, né? Não, o pessoal já está lá, então com certeza é de confiança, né? Teve um cliente, um grande transportador, que falou: estou precisando de fazer alinhamento e balanceamento nesses 15 estados. Nessas 15 unidades. Então, fica muito fácil para a gente, porque a gente tem representantes em todos os lugares. Então, às vezes, você não tem o profissional daquele atendimento específico, mas eu tenho alguém regional que conhece a região e já qualificou quem atende bem lá ou não. E se não atender, o cara vai expor no grupo. O profissional vai ser exposto no grupo. Então, é muito transparente as coisas. Então, tudo foi acontecendo na clínica do pneu. Eu não imaginava que ia chegar nessa quantidade de profissionais. Por um lado, como eu disse, eu vendia sistemas, mas não tinha um mercado muito pronto. Eu comecei a fazer o mercado me procurar, depois que eu tornei a comunidade. A gente fala muito da importância, o porquê tem que fazer. Então, essa educação sem intenção de venda acaba vendendo muito. E de uma forma positiva. Entendeu? Pela educação, pelo aculturamento, o porquê disso, os benefícios.
E é isso que a gente trabalha no dia a dia. No programa Papo de Pneu, a gente está com mais de 160 episódios. Mais de 160 episódios de educação sobre pneus gratuito. Né? Então, esse é o nosso desafio. Tá aquecendo o mercado, proporcionar que façam negócios e tá muito legal, porque, como eu disse, ele vem me surpreendendo e eu vou surfando a onda da comunidade. Maravilha. Aí você tem a revista também. Como que é a revista? Então, exatamente. A revista ela é digital, 100% digital. A gente não faz nenhum envio para ninguém, nada físico. É 100% meio ambiente, digital. né? Meio ambiente. Meio ambiente, consciência ambiental. Então, como a gente tem essa relação com 900 profissionais que cada dia vem 5, 10, 15 profissionais para dentro da comunidade, a gente consegue entregar a revista digital praticamente pessoalmente para cada um. Olha a sua revista digital, olha as novidades, olha os lançamentos que tem, olha esses conteúdos. E é 100% de dentro da própria comunidade. Então, os textos que existem lá são de profissionais que estão dentro, com colunas de profissionais especialistas que estão na comunidade. Eu não comentei para você na prévia, mas a gente também tem um workshop que a gente reúne todo mundo anualmente num encontro. E é interessante esse encontro, porque a gente consegue ter palestrantes que são especialistas da própria comunidade, expositores da própria comunidade, e a gente faz um evento de 2 dias para um encontro nacional. Então, isso se chama WCP, que é Workshop Clínica do Pneu. Isso é muito interessante. Esse ano já tem data? A data, mais ou menos? O ano passado foi outubro, virada para novembro, ali no final do ano, como um evento de fechamento do ano. A gente teve 350 participantes que vieram do Brasil inteiro, com 15 palestrantes e 12 empresas expondo nesse evento. E ele começou numa salinha de reunião, foi para uma churrascaria e agora a gente aluga um espaço de eventos. Bacana, que legal. Movimentando o mercado de pneus. E vai ser onde esse ano, sabe? A gente está fazendo ainda na cidade de Mogi das Cruzes. Vai ser em Mogi. Exatamente. Aí o próximo ano eu já não sei, porque ele começa a ter um tamanho maior aí pela nossa expectativa e... Bom, enfim, a gente quer continuar evoluindo aí. Aí tem que vir para São Paulo. Aí vai para São Paulo, provavelmente. Os grandes locais aqui, né? Não que Mogi não tenha seu charme. Todo mundo gosta lá para Mogi, porque todo mundo já conhece as estruturas, os hotéis, mas a gente acaba não atendendo todo o público, né? Então, vamos ver para o próximo ano o que acontece. Maravilha. A gente estava falando aqui dos caminhoneiros, eu lembrei de uma parte, né? Quando eu pegava o ônibus lá na minha infância, tinha um pessoal dos motoristas que eles batiam com um martelinho de madeira nos pneus. Isso é válido ainda? Existe isso aí? Existe e é um tema muito legal esse, cara, de você ter levantado, que eu tenho um recado para quem está assistindo. Eu tô aqui, né? Isso. Um recado para quem está assistindo baseado nisso. Mas a nossa história, quando a gente vai explicar sobre isso, é que existem 2 eras sobre esse martelinho. Antigamente, batiam nesse martelinho, o motorista descia ali para bater no pneu e falava para você, Ricardo, não tem pneu furado. Então, legal. Batia lá o martelinho, não tem pneu furado. E dá para distinguir? O barulho é claro. Se ele tivesse, o barulho é bem diferente. Muito claro. Bateu e ele estiver vazio, sem nada, tiver pendurado praticamente o pneu ali, ele faz outro barulho. Isso é claro. Então funciona. O problema é que isso evoluiu com o passar dos anos. Evoluiu pro lado ruim, porque hoje batem no pneu para falar para a frota que está calibrado. Nossa, que tecnologia, hein, do martelo. Hein? Então são 2 coisas totalmente diferentes. Então, infelizmente, às vezes eu vou visitar uma frota e o dono dessa frota fala, não, Beto, seguramente aqui eu tenho mais de 90% dos meus pneus calibrados. Eu falo, muito bom, você está fazendo a lição de casa. Eu gostaria até de conhecer esse seu processo. E aí ele me leva na borracharia dele e a gente vai perguntar como que é o processo. Aí ele chama o borracheiro vem... Como que é o processo nosso de calibragem? Aí ele fala, primeiro eu saio batendo todos os pneus. Aí eu olho pro dono, mas isso aí garante que está calibrado? Sim. Eu falo, deixa eu ver aqui, chama esse borracheiro aqui, levanta a blusa dele aqui. Deixa eu ver se tem um sensor aqui embutido no cotovelo aqui que está dando a pressão desse pneu. E como que você bate num pneu e fala que ele tem 116 PSI? Como que você faz esse milagre? Então, o que aconteceu? A evolução disso levou para o lado errado. Porque bater, escutar, você não sabe que o barulho está com 115, 114, 113. Entendeu? E poucos PSIs de diferença
podem estar consumindo seu combustível. E aí a gente fala de um custo astronômico. Um caminhão, né, nossa? De uma frota, carregado, uma frota que tem 250, 30 caminhões que seja. Então, o exemplo, vamos falar do exemplo de calibragem agora. Calibragem, no nosso ponto de vista, eu sou um especialista em estruturar gerenciamento de pneus. E para você pôr um gerenciamento de pneus, são diversos ingredientes para a gente orquestrar para que ele funcione por consistência em um período de amadurecimento para você pegar dados, tá? Mas vamos falar de calibragem de pneus. Quando a gente não calibra o pneu do nosso carro, a gente vai voltar naquele exemplo que eu falei lá do motorista, né? A minha frota calibra, eu calibro tanto quanto tempo. Mas quando não calibra, o pneu fica mais baixo, certo? Se eu colocar peso no caminhão, ele fica mais baixo ainda. Então ele tem mais resistência à rolagem. Né? Óbvio, para todo mundo que está assistindo, né? Ficou mais, você já empurrou um carrinho de mão, de pedreiro, né? Com pneu vazio, com pneu cheio. Agora eu trago um exemplo muito fácil para você entender. Quem já pedalou uma bicicleta com pneu meio cheio? O que você sente, Ricardo, quando você pedala uma bicicleta com pneu meio cheio? O problema é fazer a curva, né? Sentir. Exatamente. Então a bicicleta com pneu cheio, teoricamente, eu consigo pedalar sentadinho ali. Seguro. Tranquilo, na minha, sentadinho, né? Imagina que essa bicicleta não tenha marcha, no modelo antigo. Tá bom? Ela não tem marcha. Então eu consigo pedalar ela porque ela tá com o pneu rodando favorável, minha tração da perna tá tranquila. Aí eu falo, Ricardo, vai em 50 metros, dá uma volta no cone e volta. Ele volta tranquilo. Volta até com uma mão. Agora o exemplo, eu vou esvaziar 20% do pneu dessa bicicleta, vou falar pro Ricardo pedalar os mesmos 100 metros, né? 50 para ir, 50 para voltar. Pro Ricardo sair do primeiro metro que ele tem com 20% a menos de calibragem, ele vai conseguir sair pedalando tranquilo? Não. Ou você vai ter que ficar em pé para ela sair? Com certeza. Entendeu? Porque esse pneu ele já chapou no chão basicamente a base dele. Aquela facilidade de rolagem que era só uma parte do pneu que ia estar tocando no chão não existe mais. Então o Ricardo para sair, para dar a primeira pedalada vai ter que ficar em pé na bicicleta. É só no começo? Não. 100% do tempo que o pneu tiver com 20% de descalibragem, o Ricardo vai ter que ficar em pé nessa bicicleta, forçando e pedalando. O que ele está consumindo? Obviamente, eu estou fazendo exemplo aqui do seu carro, pessoal, ou dos seus carros da sua frota. Então, 20% abaixo, esforço. Mas a gente tem que dar um zoom. O que está consumindo ali, se eu for exemplificar no seu corpo? Que está muito mais pesado. Mas eu tenho que dar um zoom para você entender o tanto que está impactando isso. O zoom que eu vou dar lá no Ricardo, eu vou primeiro para o tornozelo dele. O tornozelo dele não precisaria estar sendo esforçado, porque ele é para estar pedalando tranquilo. Agora ele está tracionando o tornozelo dele. Segundo, o joelho dele. Terceiro, quadril, coluna do Ricardo. O ombro, o braço, e aí vai. Então, e 100% do tempo em pé e com sede. Então vamos replicar isso para um caminhão que ele bate no martelinho lá e fala que está calibrado. O que a gente está consumindo 100% do tempo? Suspensão do nosso carro, pneu que está desgastando, né? Mas, né? Pode furar mais fácil também, né? Furar, está desgastando o pneu, suspensão, eu estou falando do motor, né? Do consumo do motor, você vai ter que estar ele em alto consumo ali, se esforçando. E a sede do Ricardo vai estar muito maior. 100% do tempo. Aí eu volto pro dono dessa transportadora, ou que tem múltiplos carros, e falo assim, quantos dos seus veículos que estão rodando no Brasil inteiro, nesse momento, você garante para mim que estão com exatamente 120 PSI, que é o recomendado? Ou estão batendo no pneu? Ninguém responde que está 100% do carro. Entendeu? Então, primeiro, pneus é a sua segurança do seu carro. Segundo, é o seu bolso. Pneu é dinheiro, e é muito dinheiro. Então, se você quer comprar menos pneus ou adiantar o tempo que você tem que comprar pneus, comece a olhar para os seus pneus, comece a calibrar eles. Entendeu? Então, isso é muito importante. E principalmente a sua segurança além de tudo. Então, pneu é dinheiro. Então, se a gente quer economizar um dinheirinho, não reclamar lá, começa a prestar atenção, começa a calibrar, que é muito importante. Tem que calibrar todo dia mesmo ou não?
Cara, eu calibraria, no mínimo, Um carro, vai um carro. um checkzinho ali toda vez que for abastecer. Você vai fazer um ajustezinho de pressão toda vez. Eu não pego estrada sem calibrar, por segurança. Se eu for pegar a estrada, eu calibrei ontem. Não importa. Calibro. Por quê? Duas coisas. Qual é o benefício de calibrar? Primeiro, de você ajustar a pressão e rodar tranquilo. Mas de você se aproximar ao pneu. E se você vai calibrar, se aproxima e vê um prego, vê uma trinca lateral, vê alguma coisa a tempo de você pegar uma estrada, você pode estar salvando sua vida. Entendeu? Então, não é só o ato de injetar o ar, é o ato de olhar o pneu. Então, olha, dá uma conferida, olha a roda, olha o parafuso. Né? Às vezes você olha o freio lá dentro da roda. Então, mais uma vez, pneus salvam vidas. Isso aí. Isso é muito importante. Com certeza. Vamos falar então um pouco do podcast Papo de Pneu. Vamos embora. Já está nos 170 capítulos já? 170 Não, podcasts já? 160. Tá 170 quase lá. episódios já. Muito conhecimento, muita informação, muitos novos amigos que eu pude conhecer. E convido a todos que quiserem assistir, são gratuitos, né, de informação. Como é que nasceu? Nasceu dentro da comunidade lá da Clínica do Pneu? Foi dentro da comunidade. A gente começou a perceber que existiam profissionais que se destacavam nas ajudas. Então, alguém colocava uma dúvida, o profissional lá respondia. Pô, esse cara é bom, né? Alguém colocava informação, o cara dava um texto maravilhoso explicando a dúvida da pessoa. Esse cara é 5 estrelas aqui dentro. Quanto mais ajuda, melhor. Então, nesse destaque, eu falo, eu preciso dar um jeito de destacar ele mais para a comunidade. Aí a gente começou a pensar, e se a gente tivesse uma entrevista semanal? Né? E aí foi que a gente começou a pensar em fazendo pelo Instagram. Um programa pelo Instagram. E aí a gente quis profissionalizar um pouquinho mais, que as entrevistas estavam sendo muito legais, estavam sendo engajadas. O pessoal estava participando muito no grupo. E aí que eu conheci o Fernando Dino, que está aqui a gente, que é o produtor da Clínica do Pneu. E eu falei, Dino, tem uma missão, eu preciso fazer um programa no YouTube. E aí o Dino produziu, desenvolveu o programa, a gente inventou o nome Papo de Pneu, que é um bate-papo, igual a gente está sendo, não tem que ter apresentação técnica, é um bate-papo, onde profissionais trazem assuntos específicos ou algum assunto específico da semana que foi polêmico no grupo. Entendi. E quando que nasceu? 2020? Lá Foi 19 de outubro de 2020. 2020. Outubro de 2020. Exatamente. Aí, de lá para cá, toda quinta-feira é um assunto. O que evoluiu no programa foi que existiam pessoas que tinham excelentes conteúdos e ajudavam muito na comunidade, que viraram entrevistados e agora são entrevistadores. Então, eu deixei de ser o único entrevistador e eu comecei a convidar essas pessoas para também entrevistar. Então, elas determinam temas e o Dino, através da F5, fazem a produção. Toda a produção. Então, acontece, às vezes, sem eu participar. E é ao vivo? Ao vivo, toda quinta-feira. Parabéns. Parabéns a vocês aí, que fazer ao vivo é difícil. É difícil. A gente já passou por uns sufocos aí, a gente aprendeu a lidar. E a principal porta de entrada da comunidade do grupo WhatsApp, muitas das vezes é através do programa Papo de Pneu. Pessoas estão procurando conteúdos, nos encontram e dentro do programa a gente direciona essa pessoa para o grupo WhatsApp, onde ela encontra com o mercado. Tá. Então, se eu quiser participar, eu entro na comunidade, começo lá pela comunidade e posso tentar participar de uma live de vocês, né? Exatamente. Do programa de vocês. Mas assunto relevante, é exatamente. Claro. A porta de entrada é pessoas que encontram no YouTube e caiam para o grupo. Que caem no grupo. Exatamente. Entendi. E esse é o nosso desafio, né? Toda semana é difícil às vezes falar, não tem tema. Porque o pneu é muito tema, é muito. Você olhar para um auto center, quantos temas tem dentro de um auto center? Quantas situações acontecem? Quantas notícias saem todos os dias? Então, é um parque de diversão para a gente. Então, a gente sempre tenta trazer temas interessantes que vão levar alguma educação para o profissional. Como eu disse, né? A gente se comunica com profissionais que estão procurando, estão com fome de notícia, de informação, de solução, de conteúdo. E a gente só prepara isso. A comunidade está pronta para receber informação. Toda quinta-feira, então, aprendizado novo. Exatamente. Toda quinta-feira, às 19h20, programa Papo de Pneu no YouTube. Começa às 19h20 e tem hora, assim? Ou vai embora? Vai embora. Muitas das vezes a gente tenta... Porque é um horário que o pessoal já voltou do trabalho, está um pouquinho cansado ali. Então, a gente tenta levar uns 40 minutos ali. Mas tem vez que tem tantas pessoas assistindo e tantas perguntas acontecendo que a gente acaba extrapolando um pouquinho o tempo. Um pouquinho a mais. Exatamente.
Bacana, parabéns. E a inteligência artificial, você acha que vai acarretar em algo pro ramo aí de pneu? Você Sim, acha? eu acho que muito. A gente, inclusive, tem uma matéria, um papo de pneu específico sobre inteligência artificial. Tem especialistas em inteligência artificial dentro da nossa comunidade. A gente levou esse tema, inclusive, para o nosso workshop em 2023. E ela ainda dentro do nosso mercado está engatinhando ainda, está muito. Mas está nos olhos de todo mundo aí que ela vai vir com força, vai se integrar à nossa realidade. Cada dia a gente vai se encontrar com ela nas soluções, nos contatos, enfim. Eu não vejo ainda no dia a dia do pneu, mas eu vejo o conhecimento chegando e não tendo saída para isso. E você acha que algumas profissões vão sumir dentro do... Eu não vejo ainda a profissão Não. pneu ainda, talvez assim, um suporte, uma assistência de uma empresa, talvez sim. Talvez Mas a mão na massa, assim, eu acho difícil. difícil. A venda vai ter que acontecer de qualquer jeito, um momento, talvez a primeira linha de atendimento pela inteligência artificial aconteça muito, mas eu acho que a parte técnica ali, eu acho que ainda vai depender muito do ser humano mesmo. Uma invenção de um pneu que não precise mais de nada, difícil. É igual a gente fala muito, tem pneu que é lançado que não vai precisar de ar. É um pneu 100% de borracha. Mas Maciça? maciço, Nossa, imagine quanto ia custar um negócio desse. então. Mas tá muito longe disso se tornar realidade. É incrível a solução. Mas é como se é a mesma coisa quando você vai numa feira de carros, que você vê aqueles carros conceitos. É o mesmo exemplo pra gente. Eu acho que a gente tem que, obviamente, se alinhar já para essa possibilidade, esse futuro, mas é um futuro ainda um pouco distante. Distante, né? Mas os motoristas de caminhões no futuro, talvez, sei lá, de Uber, alguma coisa assim, Uber, ou, sei lá, táxi Sim. 99, talvez suma, né? Ah, sim, essa é uma possibilidade. Esse mercado vem muito forte, já é realidade, né? Não estou falando de... Isso já acontece muito. Então, inclusive, eu acho que foi recente, né? A gente teve um episódio que a gente tratou exatamente isso. Como que é o nome do programa? Autônomos aí, os carros autônomos. O risco do sumiço dos motoristas. Eu acho que alguma coisa. Então, assim, deve ser umas 2 semanas atrás que a gente falou nisso, né? Caminhões sem motorista. Caminhões sem motorista. Então... Vocês falaram no Papo de Pneu? No Papo de Pneu. Legal. E a gente falou com alguém de fora do Brasil, não foi? Dos Estados Unidos, um profissional. Profissional de lá. Então, Porque lá é muito comum, né? Sei lá, eu fui no final do ano passado, os carros, praticamente, você vê vários carros assim, Exatamente, já acontece. Estradas Entregas, né? Já tem carrinhos, parece carrinho de controle remoto já fazendo entrega, já acontece muito. Mas, enfim, no mercado de pneus, Ricardo, eu acho que ainda leva um mais tempinho. difícil. Porque você tem que ter toda a infraestrutura para isso, né? Eu não imagino esses pneus que são desenvolvidos nos Estados Unidos nas estradas brasileiras. Primeira coisa, né? A gente tá falando da mesma coisa. Então, não sei, eu prefiro não arriscar, mas eu acredito que é um pouquinho distante. Ainda mais esses gigantes aí, esses pneus de tratores aí gigantescos. Imagina, né? Então, é uma adaptação muito grande de equipamentos, de infraestrutura, de atendimento. Se dá um problema nesse pneu, será que a gente tem borracharias no Brasil inteiro que vão atender isso? Difícil, né? Mas... Eu lembrei de algo, não sei se você vai saber responder, mas se não souber, a gente deixa aí pro pessoal comentar. Na comunidade lá, com certeza vão comentar. Esses pneus de trator, vai água dentro? Sim. Bom, eu não sou especialista no ramo, mas sim. Eu ouvi falar isso, mentira, né? Não, sim, como que vai água dentro de um pneu? Sim, vai água. Eu deixo essa resposta para quem quiser comentar lá, né? Quiser participar no grupo, a gente tem Arthur Édico, tem especialistas lá que podem dar essa resposta e uma explicação. Como também a gente tem episódios que falam exatamente como pneus agro e OTR, mas sim, resposta sim. Lastreamento de pneus. Lastreamento. Agora, aquele fogo não pode colocar de jeito nenhum, né? Não. Você vê mesmo muitos vídeos da internet, você vê estourando vidro de caminhão, estourando vidro de trator, motoristas voando longe, assim... E é um debate, viu? Porque muitos falam, não, é que você não está aqui na ponta, você não sabe a precariedade, a infraestrutura que a gente tem em beira de estrada para ter equipamentos. Mas, em primeiro lugar, é a segurança. Não posso botar em risco. Claro. Entendeu? Então, assim, botar gasolina num pneu para jogar do lado de um caminhão, para ele explodir, para ele inflar, é um risco. Uma hora dá errado, né? Então, com certeza. A gente zela primeiro pela segurança.
E como que você acha que a comunidade, né, a Clínica do Pneu e o Papo do Pneu estarão daqui a 5 anos? Bom, o nosso objetivo mesmo é estar cada vez mais alcançando profissionais que a gente não alcança, nem a maioria, muito menos que a metade, talvez, que a gente tem desejo, mas ajudando cada vez mais. A gente espera ter uma comunidade que seja um atalho para quem precisa de soluções rápidas e seja de múltiplas bandeiras, porque às vezes eu sou consumidor de uma marca e ela me oferece toda a assistência daquela marca. E às vezes eu tô de outra marca que cada um olha por si, eu diria. Então eu quero democratizar, eu quero deixar a Clínica do Pneu como um espaço onde você encontra todas as soluções, de todas as marcas. Eu sou o shopping que tem todo mundo, que todo mundo se encontra. Eu não vou espantar um público para um lado, um público para o outro e criar seguidores de marcas. Eu falo de profissionais, eu falo de mercado de pneus. Independente de qual marca você está aqui, você vai encontrar todas as soluções. Então eu quero expandir essas possibilidades para fazer o mercado se aquecer com mais velocidade. A gente tem profissionais, especialistas. Agora existe um momento muito forte para consultores de pneus, né? Talvez a palavra vendedor está se extinguindo. A gente entende isso no mercado de pneus. Porque o vendedor, ele vai vender, vai falar dos objetivos, mas talvez ele não saiba consultar um cliente, saber as dificuldades do cliente, diagnosticar as falhas, as oportunidades. E cada vez mais o mercado se torna acirrado, porque existe o lado dos produtos mais baratos, mais acessíveis que vêm aparecendo, que estão buscando preço e não buscam qualidade. Se você não tiver um consultor na frente, guiando, monitorando, dando direções para o cliente final, né? Não só querendo vender, mas sendo uma pessoa de confiança, eu vejo a profissão vendedor se extinguindo. O vendedor é o futuro consultor. Então, procure saber mais do que você vende. Procure saber tudo que seu cliente precisa. Procure entender, dar direções, consultar. Porque eu vejo que aí você consegue vender o valor, entendeu? Vender a qualidade do produto, vender resultados. Não ser um vendedor de preços. E a gente fala muito sobre isso na qualidade, na comunidade. Bacana. Na comunidade, tem alguma montadora? Uma fabricante? A maior parte delas... De pneus, né? Mas e de caminhões? Sim, existem também? algumas, sim. Eu não consigo te garantir quais são, mas sim, elas estão presentes. Já vi suporte delas dentro da comunidade, inclusive. Às vezes uma discussão de algum engenheiro, de alguma coisa, eu já vi ela interferindo ali e participando também. Vendedores de fabricantes também. Então, sim, estão presentes, mas eu diria que a maior presença estão de fabricantes de pneus do que fabricantes de veículos, né? Os veículos. Entendeu? Porque esse é o principal assunto, né? Mas, se caso necessário, alguém precisar falar com algum fabricante, eles pedem o contato e imediatamente eles têm a resposta e a indicação de quem... Que são várias transportadoras, né? Exatamente. Todas têm os contatos ali dentro. Né? Mandar diretamente. Então, a gente consegue de uma forma neutra, de uma forma rápida, fazer uma comunicação do Brasil em forma nacional, até internacional, que a gente tem participantes de Venezuela, Paraguai, Chile e Bolívia, se eu não me engano, que estão lá também fazendo conexões. Mercosul aqui? Mercosul, a gente já ultrapassou a fronteira aí do Brasil, já está em outros países também. Estados Unidos, Angola, já estão na nossa comunidade também. Então, bacana. A gente cria ações ali para essa comunidade estar sempre conectada, sempre aquecida e conectada em aculturamento de pneus, porque para não deixar regredir, né? Dá um conselho para quem está começando agora. Bom, para você profissional, ou até você que tem interesse em entrar nesse mercado, né? Primeiro, parece que eu estou querendo vender meu peixe, mas ele precisa se conectar com quem está na área. Que quem está na área vai dar dicas, vai dar conselhos, vai falar das dificuldades, dos desafios que tem. Então, independente da área que você quer, eu quero investir na área de borracharias. Entendeu? Cai nesse grupo, fala, eu quero montar uma borracharia. Você vai ter contato de 10 borracheiros. Talvez de um fabricante, né? Talvez de alguém que tenha interesse em informação. Mas pesquise, né? Mas o que eu digo é que vale a pena o mercado. Se você quiser mais informações. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu convido você a conhecer nosso programa Papo de Pneu. Pesquise a informação que você quer, que você pode encontrar lá. Mas o mercado de pneus é muito amplo, tem muita oportunidade, tem muitos segmentos, né? Tem pneu de carro, pneu de moto,
pneu de bicicleta, pneu de trator, pneu de avião, pneu do quê? De caminhão. Então, tem muita oportunidade. Mas o que a gente faz é exatamente isso, facilitar o acesso à informação. E não ser direcionado a uma marca. Então, você tem múltiplos conhecimentos, múltipla educação de profissionais variados, de todos os segmentos e bandeiras. Legal. O pneu, você falou pneu de avião, né? Pneu de avião não é recapeado também, né? É recapeado que fala? Sim. Recapeado, né? É. Eles Recapado. fazem, então. Recapado. É, isso. É recapado? Eles Sim, fazem sim, também? Sim, fazem. Teve até uma matéria sobre isso na clínica do pneu. Eu desconfiei também. Falei, recapa pneu? Sim. Pneu de avião é recapado, sim. E é muito interessante. Então, recomendo você conhecer um pouquinho sobre a tecnologia dessa recapagem de pneus de avião. E sim. Maravilha. Eu tenho outra dúvida também. Claro, estamos aqui para isso. Bom, já que estamos na comunidade, né? Uhum. Com certeza vamos ter a resposta. Claro. Aquele macarrão que é utilizado para furo é seguro? Olha, isso é a gente tem alguns especialistas em reparação e conserto que estão lá, né? O grande problema do macarrão, ele não é descartável, é válido. Só que ele é provisório. Uma vez que você coloca o macarrão, ele não foi feito para durar o resto da vida. Ele foi feito para, numa estrada, você colocar o macarrão até você chegar a um ponto e fazer uma reparação vulcanizada. Entendeu? Então, esse macarrão que colocam é opcional. Se você for em uma borracharia e colocarem um macarrão, ele tá errado? Não, ele tá executando o serviço. Mas tá errado em você pensar que aquilo é para sempre. Aí você tá botando sua vida em risco. Que aquilo ali pode soltar no meio de uma estrada e seu pneu dianteiro direito esvaziar e você cair para a lateral da estrada. Então, toda vez que eu vou numa borracharia, automaticamente o borracheiro vai fazer o trabalho dele. E automaticamente eu digo, não, eu quero um vulcanizado. Ah, é mais caro. Eu quero um vulcanizado. Entendeu? Então, o macarrão, ele é um reparo provisório. E amigos especialistas da comunidade, se eu estiver usando o termo errado, vocês me corrijam. Mas é isso que eu aprendi. Aprendi na comunidade, isso, inclusive. Estou perguntando isso aí porque eu viajei o ano passado para os Estados Unidos e eu tive a infelicidade de um pneu entrar um parafuso num carro alugado. E o proprietário, que a gente aluga pela uma plataforma não são empresas, né? São donos de automóveis que alugam seu carro particular. E ele mesmo falou, ó, coloca o macarrão aí. Ele morou um tempo no Brasil, né? Ele falou, coloca aí que depois eu me viro. E ele falou da vulcanização, sim. Ele falou, coloca o macarrão agora, depois eu me viro. Aí para achar, nos Estados Unidos, eu consegui achar um brasileiro que tinha uma pequena oficina mecânica junto com a borracharia e acabou colocando. Mas ainda bem que depois não peguei estrada, né? Que se pegasse, então, um problema, isso né? é muito importante. Isso é um recado para quem está assistindo. Isso foi um conhecimento técnico que eu tive também. A educação que eu tive, eu repasso. E a gente teve programa no passado sobre isso. Inclusive, a gente está para ter um episódio sobre reparação e conserto de pneus. Daqui umas 2 quinta-feiras, se eu não me engano, a gente está preparando. Mas que eles voltam a reforçar isso. Então, reforçando. Macarrão não é definitivo. Por isso que ele exija lá no ponto que você furou o pneu, já peça uma reparação vulcanizada, um conserto vulcanizado. Certo. Reparação é o ato, né? Conserto é o produto. Então, conserto vulcanizado sempre para você rodar tranquilo e com segurança, né? Segurança. Então, isso é muito importante. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa, eu lembrei, falei, poxa. Excelente pergunta. Mas ele falou, ó, faz isso e depois eu me viro. Tá bom, aí chegamos lá, fizemos e entreguei o carro para ele depois de 2 dias e tranquilo. Então, sempre calibre seus pneus, aproveitando para calibrar toda semana ou toda vez que você for abastecer, né? Calibre. Eu muitas das vezes não peço que o frentista calibre meu pneu, né? Eu mesmo gosto de calibrar, porque eu gosto de ver como que tá o pneu. Olha o pneu, às vezes tem uma trinca. Um carro de um amigo meu parou na frente da minha casa e eu passei e olho aquele pneu. Cara, ele tinha pegado uma guia, arrancou um tampo do pneu. Imagine isso em alta velocidade. Imagine aquele efeito, eu não sei como que fala, centrífugo, efeito, que a alta velocidade o peso vai para as pontas. Um pneu que já está danificado, o risco de explosão que acontece.
Então, pode ser uma culpa sua de um acidente que você poderia prevenir. Então, calibre seu pneu, olhe seu pneu, né? Olha o bico, olha a roda, olha o estado do seu pneu para prevenir. Eu tenho uma história aqui que é interessante. A história é de um amigo que trabalhava com pneu, que é lá do grupo também, de longa data. E aí ia ter uma excursão que ele foi levar a filha dele lá na excursão, lá na escola, lá. Eles estavam formando a fila. E ele com a mãozinha no bolso, esperando a filha entrar, ele foi dar uma volta no caminhão e falou, deixa eu dar uma olhada nesses pneus. E aí ele viu um pneu do caminhão do ônibus, uma trinca circunferencial. O que é uma trinca? Provavelmente por um alto aquecimento de freio que teve no travamento de freio ou aquecimento de freio, por algum motivo, superaquece o pneu, que baqueliza a borracha e cria uma trinca, que o próximo passo da trinca muitas vezes é do pneu explodir. E esse pai, que foi levar a filha, deu uma volta, cancelou a excursão. Com certeza. Cancelou a excursão. Ele falou, mas não sai daqui nunca. Cancelou, porque perdeu o horário até a troca. Então, assim, ele cancelou porque ele foi xeretar os pneus. Você já imaginou isso? Você olhar, deixa eu olhar o pneu desse ônibus que vai levar meu filho e minha filha aqui. E ele cancelou a excursão. Por causa que poderia ter acontecido um acidente. Claro, imagine, um monte de criança, nossa. A gente fica brincando. O que você for olhar o pneu? Eu trabalho com isso. Então, depois dessa história, muita gente até antes de viajar ou pegar um ônibus, primeiro vai lá e dá uma olhada nos pneus. Porque eu me cuido da minha vida, do meu filho que vai entrar no caminhão, então, no ônibus. Então, isso é uma história muito bacana que a gente leva como referência na comunidade. Assim. Eu inspecionei o pneu da excursão e acabei com a excursão. Isso aconteceu. História verídica. Legal. Beleza. Algum arrependimento? Como assim você diz? Qualquer um arrependimento da comunidade ou do papo de pneu? Uma coisa que você... eu acho que sim, eu tenho. De não ter começado antes. Eu acho essa mesma. Eu acho Queria ouvir. Não, porque eu acho que eu poderia ter ajudado muitas pessoas. Ter arranjado muitas oportunidades profissionais para mais pessoas que aparecem lá procurando emprego e a gente consegue ajudar. É uma vitória isso pra gente. Essa é a maior vitória que a gente tem, o maior presente que a gente tem é quando alguém posta obrigado pelo emprego, tira uma foto, tira uma selfie no trabalho novo que foi conquistado através da comunidade. Ou um borracheiro que está falando, olha, que diferente, eu tive uma ideia. Coloquei uma máquina de lavar na minha borracharia porque o uniforme estava muito sujo. Então, ao invés de eu duvidar deles manterem o uniforme limpo, eu limpo, eu seco, eu entrego o uniforme. Então, quem já imaginou borracheiro, né? Quem imaginou borracheiro organizado, limpo, uma borracharia que a sua esposa pode ir na borracharia e ficar segura. Tem um café, tem uma bolachinha para ela comer, tem um espaço de recepção. Sair daquele padrão, né, que a gente construiu ao longo do tempo, borracheiro que é errado, e criar uma nova história, reconstruir. E isso a gente está conseguindo fazer. A gente tem um borracheiro que eu recomendo aí para quem quiser ver uma boa referência de uma pessoa certa, que trabalha organizado, que dá dicas. Procure por Borracharia do Jair. Ele é do Paraná, é um seguidor nosso que acaba sendo uma referência para quem cai. Então ele fala que independente da sua estrutura, é possível você trabalhar sério, é possível você tratar bem clientes, é possível você ter um espaço limpo, organizado, sendo borracheiro. Não precisa criar um auto center. Então, @borracheira do Jair. Então, ele é um parceirão nosso que dissemina o lado positivo de pneus. Tem uma borracharia também que foi lá no Shark Tank e ele conseguiu lá um tubarão também. Sim. Acho que eu só não lembro o nome. Borracharia do Leandro, se eu não me engano. Muito boa referência também. É uma referência pra gente. Ele ainda não tá na nossa comunidade, mas se ele estiver assistindo esse programa aqui, Leandro, você é uma referência pra gente. Um dia a gente vai te entrevistar ou você vai vir no nosso workshop. Mas é uma referência. É nessa linha que a gente tenta levar um objetivo, levar esse grito de guerra de bora salvar pneus, porque salvando pneus nós salvamos vidas e ajudamos o meio ambiente. E é isso o dia a dia desse grito de guerra, todo dia a gente ajudando, todo dia a gente motivando, todo dia a gente recepcionando novos profissionais para sintonizar ele
as nossas metas, né? Ali de apoio de networking. Então, me sinto muito satisfeito e minha decepção foi eu não ter começado antes. Legal. Mas se deve naturalmente aí pela pandemia. Tranquilo. E aquele negócio de rodízio dos pneus é válido? Que a maioria fala, não, vamos fazer um rodízio, coloca os de trás na frente. Sim, sim, muito válido. O que a gente recomenda é seguir as recomendações técnicas sempre do seu fabricante, do seu consultor, mas pneu para ter um desgaste uniforme, né? Sempre tem que ter uma regra de rodiziamento aí. Eu não vou dar 100% da explicação técnica aqui, porque eu quero que vocês se conectem com profissionais e aí eles deem, mas sim, calibragem, rodízio, sempre seguindo os critérios técnicos aí, recomendações técnicas. Um agradecimento especial a uma ou várias pessoas. Tem várias. Assim, o primeiro agradecimento é para a Budini Incorporated, que foi a empresa que me formou. Tá? Então, hoje, ainda sou representante comercial de sistemas da Budini Incorporated, mas que eu tive que, por uma saída comercial pós-pandemia, eu tive que criar a comunidade para me ajudar a comercializar esses sistemas da Budini Incorporated. E que a comunidade foi muito mais do que eu imaginava. Eu falei, eu vou criar uma comunidade para aquecer o mercado, para que olhem para a solução e deem valor. Senão nunca vão imaginar a importância de ter essa solução. E aí eu vi que é uma comunidade que era bom para todo mundo, né? Então, foi uma surpresa. Então, eu agradeço muito a Tony Nicolini, Alexei Nicolini, da Budini Incorporated, que me proporcionaram esse conhecimento, que continuam juntos aí. Eu sou representante comercial da América Latina. E a Clínica do Pneu, que me deu base para formar uma legião de novos profissionais, com o intuito de network colaborativo para se unir. E essa família não para de crescer. Todo dia novos profissionais qualificados, todo dia eles estão fazendo negócios entre eles. E me deixa muito satisfeito. Do meu lado, como fornecedor, me ajuda muito e ajudo mais de 40 empresas também que são parceiras lá na nossa comunidade. E assim a gente vai continuar esse desafio, criando produtos, criando infoprodutos, fazendo ações, eventos. A gente precisa fazer esse mercado pulsar e não regredir para um mercado que pensa em preço, que pensa em deixar produtos menos qualificados. Legal. Eu tenho um item, mas não vou fazer a pergunta para você. É o que eu vejo em umas borracharias tradicionais. Eu queria fazer uma pergunta para deixar para eles comentarem o porquê eles jogam moeda naquele negócio que vai água lá para você ver a câmera, né? Não tem aquele negócio que você joga água lá, que você tem água, uns barris, né? Uma banheira, né? Uma banheira. Por que eles jogam as moedinhas lá dentro? Boa pergunta, viu? Eu já fui em várias, né? Eu sou contador de algumas. Eu sempre vejo aquelas moedinhas e eu nunca tive... eu nunca perguntei para esses profissionais. Aliás, quando eu visitar alguém ou quando eu for arrumar um pneu do carro... Vou perguntar isso também. Porque, será que é da fonte da moeda? Assim, para dar sorte? Mas essa é nova para mim. Vou tentar procurar aí na comunidade, você da comunidade aí, vamos responder, me ajuda aí, porque essa é nova para mim. Eles jogam bastante moedinhas. Ah, é? Eu já vi, não foi uma não, foram várias. Moedas? Várias. Moedinha, jogam moedinha. Se fosse a fonte da juventude mesmo. Olha isso, essa é a primeira que eu vejo. Mas é muito engraçado borracharia, não tem tantas histórias, a gente passaria horas aqui conversando. Mas de borracheiros, borracharias... a gente tem uma história por que a gente chama de borracheiro. É que borracheiro valoriza essa profissão borracheiro, né? É que a gente não pode deixar os que não levam a profissão muito a sério, que acabam levando essas práticas amadoras, inseguras, né? E essas práticas acabam abraçando a palavra borracheiro, o nome borracheiro. Então os bons são penalizados pelos que são amadores. Então a gente zela muito por isso. A gente tem uma história que a gente tentou... a gente ainda tenta, né? Tem alguns que aceitam, mas ser tratados como técnicos em pneus. E aí é uma polêmica, né? Porque muitos falam, não, mas eu sou borracheiro, meu pai foi borracheiro. Eu tenho muita honra. Normalmente esse é o cara que leva de forma séria o nome borracheiro, né? Mas tem muitos que não levam de forma séria e acaba penalizando esse, né? A gente tem um exemplo de como que a gente explicou que a gente queria mudar o nome borracheiro. Foi do nome lixeiro. Lixeiro. Aí a gente falou, ó, outro dia eu fui tirar o lixo da minha casa e tava passando um caminhão de lixo. Aí eu peguei o lixo e fui correndo atrás do caminhão gritando, ô lixeiro, para.
Aí o cara desceu bravo lá, que tava atrás, né? O lixeiro, pegou o lixo e olhou pro meu rosto e falou assim: lixeiro não, coletador de resíduos. Aí eu fiquei todo sem graça, assim. Eu falei: nossa, me desculpa, eu vou te chamar de coletador de resíduos, lixeiro não. E a gente levou essa história para a comunidade, e foi uma brincadeira danada, e muitos falam: não, eu prefiro ser borracheiro. Então a gente respeita hoje a palavra borracheiro, a gente tenta reconstruir a profissão borracheiro para uma profissão profissional, para uma área profissional, para que faça sentido a uma questão mais séria e mais segura. Então essa é uma história legal que ficou esse de lixeiro não, coletador de resíduos, e foi muito bacana. Bacana mesmo. E os vendedores agora são afiliados, não é? Geralmente estão sendo taxados aí como afiliados agora, né? São consultores, né? A gente consultores, eles levam muito como consultores, e afiliados vêm pelo mercado digital, né? Então, eu também sou um infoprodutor, mas existem muitos consultores que vão no cliente, vê a necessidade de um treinamento, e existem produtos de treinamentos que são digitais. Então, existem na internet, são digitais, você pode receber um treinamento online. Então, esse afiliado é o que se afilia a um produto e indica para os seus clientes. Então, ele é um afiliado de venda, né? De venda, né? Então, a gente trabalha muito com esse tipo de consultor hoje lá na Clínica do Pneu. Bacana. Para finalizar, qual a importância da contabilidade para o ramo do pneu? Nossa, é muito importante. Olha, se você olhar nos nossos episódios aí, acho que a maioria a gente fala na importância da contabilidade, principalmente quando a gente fala no frotista. Entendeu? Que ele não sabe fazer contabilidade de pneus. Então, é muito importante, principalmente, encontrarem profissionais dessa área. Eu começo a falar do quesito básico, assim, eles não sabem precificar o patrimônio que eles têm de pneus. Então, aí ele não valoriza a importância de cuidar de pneus. É uma coisa muito simples lá. Então, quanto você tem de pneus rodando aqui? Não sabe. Entendeu? Então, a nossa conscientização e nossa cultura parte disso, até para a parte total contábil aí de compras, enfim, tudo é o que eles precisam saber. Mas é nesse nível que não entendem, nesse nível que a gente tenta conscientizar os nossos profissionais da nossa comunidade a tentarem replicar isso nas suas regiões para os seus clientes finais. A importância da contabilidade. Então, no nosso mercado, principalmente, a gente fala no mercado menor, com menor conhecimento, com menor especialidade, a gente fala de borracheiro, a gente fala de pneu. Então, pela cultura estar muito travada e muito não acessível para esses caras, a gente vê a importância de se aproximar de profissionais de contabilidade também. Então, é só assistir. Assistindo nossos episódios, você vê o tanto que é importante, tanto que a gente fala patrimônio, de cálculo, né? Muitos não sabem nem imposto de renda, o que seja. Então, é fundamental, muito importante para o nosso mercado também. Beto, deixa seus contatos para quem queira entrar na comunidade ou fazer uma palestra Exatamente. No workshop que vocês vão fazer esse ano, ou até no Papo de Pneu também. Legal. Primeiro, eu convido todo mundo a participar da maior comunidade colaborativa sobre pneus do mundo. Se você ainda não conhece, eu convido para você sentir essa adrenalina que é ver informações, conhecimentos, conteúdos diariamente sobre pneus, você se conectar com grandes profissionais, grandes especialistas, como a gente diz, faixas pretas do pneu, que estão lá todo dia entregando muito conhecimento e fazendo negócios. Então, junte-se a nós na comunidade Clínica do Pneu. A gente também tem a nossa revista digital, que a gente vai entregar para você todo mês. E o nosso programa semanal, Papo de Pneu, que traz um conteúdo de informação e educação para você também. E para quem quiser um conteúdo a mais também, nós temos o Clínica do Pneu Pro, que eu não falei aqui, que é um grupo seletivo, mas é como se fosse um Netflix do pneu. Tem múltiplos conteúdos em prateleiras de educação, tem uma taxa semanal que é para administração, para organizar mais conteúdos, mas que dá direito ilimitado a você a todos esses conteúdos em prateleira, materiais, vídeos, informações que estão em prateleira. Chama Clínica do Pneu Pro, e você ainda ganha um bônus de participar de um grupo VIP que a gente tem na Clínica do Pneu. Então, grátis Clínica do Pneu, e se você quiser um nível a mais, um degrau a mais de conhecimento, é Clínica do Pneu Pro. E ali a gente vai mantendo relacionamento, espero que você faça muitos negócios, espero que você se conecte a gente
aprenda sobre pneus e descubra um mercado com um potencial gigantesco que precisa de mais e mais profissionais. E esse é o nosso trabalho. Nós aquecemos o mercado de pneu dia a dia na nossa comunidade. Maravilha. Telefone de contato, para quem quiser, na verdade, você pode acessar www.clinicadopneu.com.br. Esse é o nosso site. E, bom, acessando nosso site, você tem todas as informações possíveis aí para acesso. Espero que a gente possa contribuir de certa forma aí a um conhecimento superior de pneus. Legal. Bom, Beto, obrigado. Foi maravilhoso. Você tirou um monte de dúvida que eu tinha aqui. Pode ter certeza que o público também. E parabéns, muito obrigado, por tirar um pouco de pneu da natureza. Exatamente. Porque com a sua consultoria aí, com essa comunidade e com o podcast aí, você vai ajudar e muito a humanidade. Os próximos que vierem aí, os nossos descendentes, com certeza. E, Ricardo, só para finalizar, eu queria deixar meu telefone de contato, se alguém quiser fazer um contato por WhatsApp, é 11 9 86605828. É isso? Repita. Espera aí, deixa eu ver se eu tô falando certo, que o 986605828. Deixa eu confirmar aqui, porque imagina a minha gafe, né? Você dá o telefone de outra pessoa. Que eu tenho de atendimento, não. Ó, 986605828. Esse é meu WhatsApp, pode mandar um oi, você vai falar diretamente comigo. Beto, eu quero o link para entrar no grupo. Beto, eu quero acessar o Clínica do Pneu Pro. Fique à vontade para falar comigo, eu vou articular e direcionar. O DDD é 11, né? São Paulo. 11 São Paulo, isso mesmo. E também eu tenho uma frase que a gente finaliza sempre o nosso programa, que é como se fosse o para-choque de caminhão. A Clínica do Pneu tem essa frase que eu deixo de recado para quem estiver assistindo aí. Pode ser? Pode, com certeza. Nunca pergunte o que seus pneus devem fazer por você. Pergunte o que você deve fazer pelos seus pneus. Legal. Todo o programa a gente termina com essa frase, porque faz a gente refletir, né? Não é só andar com o pneu, não é esquecer o pneu, que pneu é dinheiro. Você vai estar gastando o seu dinheiro, você está jogando o seu dinheiro no asfalto. E é segurança também. Então, antes de tudo, segurança. Então, olhe seus pneus, calibre seus pneus, cuide dos seus pneus, mantenha seus pneus em dia, porque você pode rodar tranquilo. Legal. Muito obrigado. Isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Bora salvar pneus.